Olá pessoal, para aqueles que não me conhecem, eu sou Marcos Queiroz e estou aqui para mais um vídeo sobre algum tema espiritualista, um tema teosófico, espírita e tal. E vamos aqui hoje fazer uma palestra, repetir uma palestra que fizemos em 2016 na Sociedade Teosófica, na Bahia. E o assunto era a quarta dimensão e o plano astral. Um tema que falamos naquela ocasião através de slides, e tal, e nunca mais fizemos essa palestra novamente. Pensamos em fazer ela novamente no modo remoto para poder deixar gravado aqui no nosso canal, e acabou a gente não tendo oportunidade porque sempre outros temas foram surgindo, e resolvemos agora colocar aqui essa palestra para o canal da gente aqui, que temos bastante inscritos já, cada vez crescendo mais. Espero que vocês divulguem esse canal para que a gente possa continuar fazendo palestras desse tipo e também alguns vídeos mais curtos. Este trabalho, ele, de certa forma, ajuda até a conciliar algumas questões, tanto do espiritismo quanto da teosofia, porque a gente sempre se pergunta assim, o que é que corresponde ao perispírito dentro das visões esotéricas, e muitos consideram o corpo astral como sendo equivalente ao perispírito. Talvez a chave para poder encontrar uma resposta mais precisa sobre isso esteja exatamente nessa colocação que vamos fazer hoje aqui do plano astral e a quarta dimensão. Temos, na verdade, um livro que originalmente tinha essa versão aqui, da editora Pensamento, mas a editora Teosófica lançou uma versão mais atual dele, e a gente vai trazer o trabalho dessa versão aqui da editora Teosófica. Este livro, ele na verdade, tanto na editora Pensamento quanto na Teosófica, tem uma sequência, Na verdade, é o plano astral e o plano mental, E na editora Teosófica temos também esta mesma sequência aqui, já publicada pela editora Teosófica. Então, para quem quiser se atualizar e trazer, digamos assim, um conhecimento mais profundo desses dois planos, podem adquirir esses livros que vão trazer para você muitos conhecimentos, muitas informações, inclusive, obviamente, muitas informações que não vão poder ser passadas aqui pelo tempo que nós vamos dedicar a essa palestra, que não pode ser muito grande também, ok? Vai ser um tempo de uma palestra, mas de qualquer forma é bom que não ultrapassemos isso para que não fique um vídeo muito longo, muito além do que já costuma ser um vídeo longo quando é uma palestra, tá certo? Então, aguardo vocês logo depois da nossa vinheta, e fiquem atentos que é um assunto muito interessante, ok? Então vamos lá. Pronto, pessoal, de volta aqui para fazermos essa palestra, que eu considero uma palestra bem motivadora, bem interessante. Ela exige um pouquinho da nossa visão espacial, da nossa possibilidade de entender geometrias mais transcendentes, e também um pouquinho de esforço, no sentido de sair da racionalidade extrema, sair de uma visão muito cartesiana e tentar buscar, ou até talvez uma visão bem cartesiana, mas uma visão cartesiana misturada com uma visão transcendente, porque vocês vão ver que a gente vai falar de dimensões, e falando de dimensões, acaba entrando no gráfico cartesiano tridimensional, no gráfico da geometria espacial, e considerando uma geometria hiperespacial, a gente poderia dizer até que essa palestra é um pouco de uma visão transcendente, uma visão transcendente da própria geometria analítica, da geometria espacial, tá? Eu falei dos livros que eu me inspirei, mas eu não posso deixar de falar desses dois, que vamos abordar aí, eles vão aparecer nos slides, que é Planolândia, um livro de Edwin Abbott, que é um romance bem interessante, que utiliza essa visão, essa possibilidade de existir em outras dimensões, principalmente uma quarta dimensão, e isso é apresentado de uma maneira ficcional, através de uma experiência de um quadrado, de um triângulo, etc. E a perspectiva de existirem seres
tridimensionais que transcendem, que ultrapassam os limites, né, da bidimensionalidade, e ele ajuda muito a gente compreender, sempre reduzindo uma dimensão para que a gente possa compreender como que seria a possibilidade de existir uma dimensão a mais além das três, e com isso a gente perceber que qualidades poderão surgir a partir disso, e fazendo analogias e até entendendo por que nós somos limitados para não perceber uma quarta dimensão, tá? E esse livro também aqui, de John D. Ralphs, A Quarta Dimensão, que também ajuda muito a gente a aprofundar esse tema, tá? Então vamos começar aqui com alguns slides. A gente tem esse slide inicial aqui, que indicando a data em que a palestra foi feita exatamente, né? Em 13 de agosto de 2016. Esse 2016 eu acrescentei porque não tinha no cartaz, só para poder me situar que a palestra foi feita tanto para a Sociedade Teosófica como para o Instituto Ceareiros da Luz, que foi onde repetimos essa palestra, tá? E aí aqui um outro cartaz que a gente fez utilizando aí uma visão do Tesseract, até fazendo alusão um pouco ao Tesseract da série dos Vingadores da Marvel, né, o filme, né, que na época de 2012, né, pouco antes tinha sido lançado, e utilizando a terminologia de Tesseract para um artefato que era chamado nas histórias em quadrinhos de cubo cósmico, e que os filmes, né, no cinema resolveram atualizar para uma linguagem mais contemporânea, de física e de ciência. Neste primeiro slide, nós trouxemos uma passagem de Efésios, capítulo 3, versículo 18, que diz: oro para que, estando arraigados e fundados no amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual será a largura e o comprimento, a altura e a profundidade. Esta passagem bíblica, ela desperta muita curiosidade para a gente, porque ela fala de 4 dimensões, né? Curiosamente, né, o que poderia ser, no caso, largura e comprimento, altura e profundidade. A gente conhece 3 dimensões, né? Comprimento, largura e altura, e que poderiam ser usados esses termos, mas aqui ainda está sendo colocado um termo profundidade, que a gente poderia dizer que seria uma 4ª dimensão, e quem sabe aí nessa passagem esteja sendo colocado por alguém que tem o vislumbre, tem a capacidade de ver a 4ª dimensão e fez essa colocação. Não acho difícil que seja isso mesmo de fato, porque muitos iniciados lá do passado tinham realmente capacidade de percepção astral, e com essa percepção astral a pessoa tem condições de ver a 4ª dimensão. Mas fica aí essa dúvida, essa pergunta no ar, se realmente essa passagem bíblica está se referindo a esta possibilidade de visão de uma 4ª dimensão. Aqui nós temos uma passagem já de Leadbeater, não do livro Plano Astral, mas de um outro livro que ele escreveu antes, em 1918, bem curtinho, bem pequenininho, um livro, um opúsculo bem fino, falando especificamente sobre a 4ª dimensão. Na verdade, é uma transcrição de uma palestra dele sobre esse assunto. O título então é The Fourth Dimension, não tem em português, a gente pegou da publicação que tem na internet em inglês, que é fácil conseguir. Se vocês forem no Wikipedia, na parte que fala de Leadbeater, vocês vão ver no final uns links para uma bibliografia completa dele, alguns trabalhos todos em inglês. Você pode conseguir assim, praticamente a obra completa dele, né? Faltando alguns livros, na verdade, e textos e artigos, etc. Tudo em inglês você pode conseguir em PDF, né? E foi assim que eu consegui esse trabalho. Bom, ele diz o seguinte: o benefício obtido por nós, eu vou tirar essa animação de trás para não ficar tão atrapalhando a visão, a leitura. O benefício obtido por nós a partir do estudo da 4ª dimensão é o de nos dar a chave para uma certa classe de mentes, para uma concepção das condições reais no plano astral. Alguns que fizeram um estudo sobre este assunto têm tentado, com seus cérebros físicos, conceber algumas das formas mais simples que pertencem a esta ordem superior do espaço. Na medida em que encontraram sucesso,
eles descobriram algo concernente às forças no plano astral, o que resultou numa ampla gama de ideias e uma concepção maior do real significado da vida e do espaço. Então vocês vejam, né, que não é possível que a gente perceba essa quarta dimensão dentro do estágio evolutivo em que nós estamos, porque nós temos, né, no corpo físico um cérebro tridimensional. Temos uma visão tridimensional, e para que a gente possa ter uma percepção da quarta dimensão, isso só pode acontecer se despertarmos o nosso olho astral, nossa terceira visão, não apenas do corpo etérico, mas do corpo astral, porque aí vai fazer a conexão desses dois chakras, e nós vamos ter condições de perceber uma tetradimensionalidade no universo. Quero chamar a sua atenção de que a gente daqui para frente vai falar somente da quarta dimensão, do plano astral, mas há uma continuidade, lá no slide adiante vocês vão ver isso de novo, uma continuidade com uma quinta dimensão, uma sexta dimensão, uma sétima dimensão, tudo isso integrados, né? Dando a entender a gente de que não existem vários universos, cada um com sua dimensão e cada um acrescentando uma dimensão. É o mesmo universo, só que a gente só percebe 3 dimensões desse universo, de um universo multidimensional. E se nós percebemos apenas 3 dimensões deste universo, isso quer dizer que uma quarta dimensão existe, está aqui presente, atuando nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, atuando uma quinta dimensão com os nossos pensamentos, né? O corpo mental está na quinta dimensão, e o corpo búdico na sexta dimensão, corpo átmico na sétima dimensão. Mas como nós só temos a percepção tridimensional, nós só conhecemos o corpo físico, nós só percebemos o corpo físico denso, porque ainda não desenvolvemos essa visão, essa capacidade de ver no corpo etérico, o corpo etérico, porque isso só seria possível se nós tivermos uma visão de cima para baixo, né, uma possibilidade de ver o corpo mais sutil nosso do plano físico, né? Bom, no glossário teosófico, Helena Blavatsky tem uma passagem que ela fala da quarta dimensão, vale a pena vocês lerem essa página 436 que eu coloquei aí, né? Mas pegamos só um trecho que diz: até hoje só se conhecem 3 dimensões da matéria, que são o comprimento, a largura e a espessura. Em relação à quarta, os ocultistas afirmam que não apenas é um fato, mas uma das categorias de observação no plano astral. Então ela aí, de certa maneira, está associando o plano astral à quarta dimensão, dizendo que inclusive, que é uma das categorias de observação do plano astral, dando a entender que existe mais do que isso, né? Porque o plano astral não é só dimensão, e o plano astral, digamos assim, engloba os outros planos de certa forma também, né? E assim, podemos dizer que, assim como dentro do plano físico nós temos vários planos, né, bidimensionais de 2 dimensões, por exemplo, só para vocês entenderem, as páginas de um livro são vários planos bidimensionais dentro de uma tridimensionalidade que nós experimentamos, né? Num plano astral existem vários, digamos assim, objetos e planos, vamos dizer assim, planos entre aspas, né, que seriam tridimensionais, coexistentes, que seria quase como se pudéssemos dizer, de universos paralelos, né? Da mesma forma, existem vários planos astrais dentro do plano mental. Então, vários, digamos, vários objetos de 4 dimensões dentro do mundo pentadimensional. Assim como nós temos vários objetos de 3 dimensões dentro do mundo tetradimensional, e vários objetos bidimensionais dentro do mundo tridimensional, que é o que nós conseguimos observar. Então, por isso que a gente pode dizer realmente, sem sombra de dúvidas, que o plano astral é muito mais vasto do que simplesmente as 4 dimensões. Mas é o que caracteriza ele, é onde situa ele no espaço, o plano astral é situado exatamente no mundo de 4 dimensões, né?
Aqui nós expressamos com essa ilustração a chamada agnosia tetradimensional. O que é a agnosia tetradimensional? A palavra gnosia é conhecimento e agnosia é falta de conhecimento por causa do prefixo a de negação. Então nós podemos dizer que nós não temos uma percepção, uma capacidade de conhecer ou de perceber a quarta dimensão, o que não quer dizer que ela não exista, né? Então aqui está sendo mostrado um ponto, né, digamos assim, que é com zero dimensões, adimensional, uma linha, né, que é monodimensional, possui só uma dimensão, um plano, né, um objeto plano aqui, um quadrado, né, colocado no plano, que tem duas dimensões, por isso bidimensional, um cubo aqui com 3 dimensões, né, largura, profundidade e altura, largura, comprimento e altura. E, por último, uma interrogação onde estaria um objeto de 3 dimensões, porque, inclusive, ele não poderia nem ser representado numa fotografia como essa ou numa imagem tridimensional como essa, porque ele estaria extrapolando, né, este universo, e o máximo que poderíamos ter aqui é um outro cubo desse, que seria, como seria, vamos dizer assim, uma sombra, uma projeção deste objeto dentro do nosso mundo tridimensional. Então, realmente não dá para representar dessa forma. Bom, neste livro, a Quarta Dimensão, de Hinton, né, escrito em 1888, ele já introduz esse tema, e o Leadbeater, no seu livro com o mesmo título, né, na verdade é uma palestra, né, que teve o mesmo título, ele faz referência a esse livro, dizendo que foi um livro que trouxe para a gente muitos esclarecimentos, porque ele, como matemático, trouxe uma visão, uma possibilidade, uma hipótese da existência de uma quarta dimensão, usando argumentos matemáticos muito fortes, muito produtivos. E ele diz assim, também peguei só uma passagem, esse livro é fácil de conseguir na internet, em inglês também, não foi lançado em português. Então ele diz, Hinton, isso é a fala de Leadbeater no livro A Quarta Dimensão, ou no artigo, né, A Quarta Dimensão. Hinton não é membro da Sociedade Teosófica, portanto ele não fazia ideia de que através dos seus estudos dos espaços superiores, hiperespaços e metageometria, ele estava se aproximando da percepção do plano astral. Então aqui ele já referenda aquela fala que Helena Blavatsky colocou nesse estante que eu falei para vocês no glossário teosófico, né? Bom, o livro que eu mostrei para vocês nesse instante, Planolândia, também traz muitas referências, muitas informações fictícias, assim, mas dentro de uma visão, dentro de uma história que ele conta, né, como se fosse uma paródia do mundo, da sociedade, né, porque ele fala até das formas geométricas como tendo uma hierarquia social. Então é uma crítica social, né, bem divertida, bem assim, puxando para a comédia, né? E é bem interessante esse livro, vale a pena ler, é uma de leitura rápida, é um livro raro hoje em dia para se conseguir só em sebo e com um custo alto, mas talvez se consiga também na internet. E ele diz o seguinte, o Edwin Abbott, ele diz, imagine uma grande folha de papel sobre qual linhas retas, triângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos e outras figuras, em vez de ficarem fixos em seus lugares, movem-se livremente em uma superfície, mas sem o poder de elevar-se sobre ela ou de mergulharem abaixo dela, assim como sombras. Então seria um mundo em que só que viveria só no bidimensional, não teria condições de extrapolar o bidimensional, e é isso que ele fala. Inclusive ele mostra aqui essa planta de um ambiente, de uma casa em que as pessoas só circulam dentro desse plano aí, presas dentro da bidimensionalidade, né? Também o Carl Sagan no livro Cosmos e nos vídeos, né, na verdade, porque Cosmos é um programa, né, de divulgação científica que ocorreu nos anos 80 e que depois virou livro, né? Ele fala da quarta dimensão e vocês conseguem obter isso no YouTube, por isso que eu coloquei ali embaixo, YouTube, Carl Sagan e a Planolândia, quarta dimensão,
Se vocês procurarem pesquisando desse jeito, vocês vão achar um vídeo que ele explica sobre essa questão e fala da hipótese, né, repetindo a hipótese da Planolândia do livro. Ele mostra a possibilidade de uma pessoa ficar presa dentro de um quadrado, num plano, e né, como não podemos ver o mundo tetradimensional, deduzimos analogicamente suas características da relação entre o mundo bidimensional e o mundo tridimensional. Mesmo com limites, essa analogia nos ajuda muito. Vamos imaginar que somos perfeitamente planos, eu digo absolutamente planos, e que vivemos, muito apropriadamente, na Planolândia, uma terra projetada e batizada por Edwin Abbott, um estudante shakespeariano que viveu na Inglaterra vitoriana. Todo mundo na Planolândia é claro, excepcionalmente plano. Nós temos quadrados, círculos, triângulos, nós todos corremos por aí e podemos entrar em nossas casas e fazer nossas coisas planas. Bom, nós temos largura e comprimento, mas não temos altura alguma. Estas figuras recortadas têm uma altura mínima, mas vamos ignorar isso. Vamos imaginar que são absolutamente planas. Aquilo que eu falei, né? Nós tiramos uma dimensão da nossa tridimensionalidade, ou melhor, tiramos uma dimensão da tetradimensionalidade e comparamos com a nossa relação do 3D com o 2D, para que a gente perceba como seria uma possível relação de um mundo tetradimensional com um mundo tridimensional. Não conseguimos imaginar isso com a nossa mente, né, tridimensional, mas fazendo um pouquinho de esforço a gente entende que existe uma relação similar, né, com a que nós temos, né, quando nós olhamos para um plano. No YouTube também nós encontramos este vídeo do Dr. Quantum, que é na verdade o Fred Alan Wolf, né, de Quem Somos Nós, também falando a respeito dessa situação. Este vídeo do Dr. Quantum é um vídeo entre vários que ele tenta explicar por desenho animado, por animação, algumas coisas que poderiam ficar mal entendidas, né, no filme Quem Somos Nós. Então, o filme Quem Somos Nós tem uma série de videozinhos desse, e um deles é esse, que também é possível obter com legenda em português ou com dublagem no YouTube, né? E ele fala que, por exemplo, esse bonequinho aí circular, esse circular aqui que está dentro desse quarto, aqui seria uma porta, né, fechada, ele estaria preso dentro desse ambiente, e se o Dr. Quantum se comunicasse com ele, ele conseguiria ouvir, mas não saberia de onde estaria vindo esse som, de onde estaria vindo essa voz. Parecia estar vindo de dentro e de fora dele ao mesmo tempo, mais ou menos o que acontece com as questões, né, espirituais, né, a comunicação com espíritos, com entidades, ou uma pessoa também vivenciando a realidade da quarta dimensão, que muitos informam que essa quarta dimensão parece vir de dentro ou de fora, porque na verdade o dentro e fora é a mesma coisa, porque é algo que está numa dimensão para a qual a gente não sabe que lado vai, porque é fora da nossa percepção, fora da nossa condição de perceber. Então por isso que parece ser vindo de dentro e de fora ao mesmo tempo. E note que o Dr. Quantum consegue ver tudo dentro do quarto, os detalhes, o que acontece, né, os movimentos até de um ângulo, de outro, etc., da bolinha que está aí dentro. Não é bolinha porque não é tridimensional, na verdade do círculo, né, da circunferência que está presa nesse plano aí. Então ele consegue ter uma percepção completa de tudo que está acontecendo aí, mas o círculo que está preso dentro desse quarto aí, bidimensional, não consegue ver nada além do que o que está dentro da bidimensionalidade. Sejam bem-vindos a Planolândia, o mundo das duas dimensões. Só para frente e para trás, esquerda e direita. Neste mundo, não existe para cima nem para baixo. E aí eu perguntei, cadê a ponta? E ele disse, ela tá na linha. Neste mundo, os dois seres dimensionais que vivem aqui não têm o conceito de objetos tridimensionais. Os dois habitantes da Planolândia não sabem o que são cubos, esferas
tetraedros, nem quem vos fala. Da perspectiva 2D deles, este meu dedo tridimensional se parece com isso. Olá, pequeno círculo. Medo do desconhecido? Ou seria medo do que ainda não é conhecido? É um quebra-cabeças. Se virmos só o que conhecemos, como é que alguém vai ver alguma coisa nova? O desconhecido? Como é que vamos conseguir sair da nossa caixa? Olá, pequeno círculo. Não tenho medo. Quem falou? Onde você tá? Esta é a parte mais difícil de explicar. Eu estou em outra dimensão, outro espaço. Estou acima de você. Nunca diga essa palavra. Mas que palavra? A palavra com A. Acima? É proibida. Tá bom. O que você acha que significa? Eu não sei e não quero saber. Você pode ser punido se disser essa palavra. Você é um fantasma? Oh, eu espero que não. Eu só tenho uma perspectiva diferente da sua. Posso ver as coisas de um jeito que você não pode. Ah, é? Tipo o quê? Bem, vamos lá. Você tem um cofre escondido na despensa. E lá dentro, você tem 12 moedas, um testamento e um passaporte. Como você sabia? Você é o quê? Você é um deus? Bom, não mais que você. Olha, já que estou acima de você, na terceira dimensão, eu posso ver dentro das coisas no seu mundo. Terceira dimensão? Você é um fantasma louco. Só existem duas. Olha. Se eu tivesse que tocar a parte de dentro da sua barriga, como eu faria isso? Ah, você teria que cortar a minha pele, senão é impossível. Está pronto para mais? Mas o quê? Dimensões? Direções? Não. Sim, mas não tem mais. Tem? O que vai acontecer comigo? Vou me transformar em quê? Você tem que se transformar para saber. Tá bom. Excelente. Eu não sabia. Aqui algumas comparações também com... A gente pode comparar isso que nós estamos falando com o mito da caverna, né? Que a pessoa vê as sombras e não percebe o objeto que está gerando as sombras, né? Ou as pessoas que estão gerando as sombras. Então, de alguma maneira, nós vemos projeções, né? O que nós vemos é uma projeção da quarta dimensão, que por sua vez já é uma projeção da quinta, que por sua vez é uma projeção da sexta, que é uma projeção da sétima. Então, nós estamos vivendo projeções de projeções de projeções, e aqui algumas ilustrações de geometria, né? Fazendo a gente entender como é que isso se dá através de uma ilustração, né, de plano de projeções, que a gente chama na geometria descritiva de épura, né? Seria uma projeção no plano vertical e uma projeção no plano horizontal, mostrando que um mesmo objeto tridimensional pode ter diferentes configurações dependendo do plano que ele se projeta. Então, da mesma forma, nós estamos aqui com a nossa configuração do nosso corpo físico,
que é uma projeção do tetradimensional sobre o tridimensional, e esse nosso corpo físico é algo como se fosse uma projeção mesmo, né? De 3 dimensões de algo da quarta. Então, aqui mostrando como isso se dá através das sombras, né? Utilizando as sombras como um recurso para poder ficar mais fácil até de entender como é que ocorre essa projeção. E aqui nesse slide é interessante que vocês vão ver a progressão, né? De 0 dimensões para 2, para 1, para 2, para 3 e para 4. Não que a gente consiga, né? Mas esse cubo que está diminuindo aí com os vértices conectados, né? Com as arestas conectadas, a gente consegue entender que seria uma projeção de um cubo hiperdimensional, um cubo tetradimensional chamado hipercubo ou tesseract, ele projetado no nosso plano de 3 dimensões. Porque se um cubo projetado no plano, ele é composto de 2 quadrados com seus vértices conectados, da mesma forma, poderíamos dizer que essa projeção que nós temos em 3D, né, se ela tiver em 3D, ela é um cubo com esses vértices todos conectados, seria a projeção de um hipercubo da 4ª dimensão na 3ª dimensão. Então, mas é interessante que a gente sabe que a gente está falando só de cubo, né, mas existem outras formas geométricas, né, que nós vamos ver mais adiante. Aqui também mais umas ilustrações. Essa é curiosa porque é de um livro que eu tenho que mostra um cubo mágico, né, um hipercubo mágico, né, vamos dizer. O cubo mágico seria um cubo em que cada ponto dele, cada vértice, cada extremidade, cada lado teria um número, e ao somar ele sempre soma o mesmo número. Aqui nós vemos um hipercubo mágico cuja soma de todos os números aqui dão 123, e aí ele inclui também a 4ª dimensão, que é essa linha aqui, ó, está representando, é como se representasse a 4ª dimensão, um caminhar em direção à 4ª dimensão, ou na direção da 4ª dimensão, só que essa dimensão ela não é aqui, porque aqui está tudo no plano, na verdade, mas é como se fosse uma projeção dela no nosso plano bidimensional aqui nesse caso, né? Mas se isso for uma figura em 3 dimensões, se isso vocês conseguirem enxergar uma figura em 3 dimensões, essa figura em 3 dimensões seria uma projeção do hipercubo na nossa 3ª dimensão, no nosso mundo físico, né? Então é interessante porque dá até um frio na espinha considerar que existe um caminhar nesta direção aqui, que não é nem comprimento, largura, nem profundidade, que é uma outra dimensão, que é uma 4ª dimensão, que nós não conhecemos, mas podemos assim hipotetizar ela na matemática, né? Criar uma hipótese na matemática da sua existência, né? Aqui mais uma ilustração animada, né, de como poderia ser um hipercubo se movimentando na 4ª dimensão e sua sombra aparecendo na 3ª dimensão, desse jeito, se transformando, se modificando, porque a sombra vai variar à medida que esse hipercubo se desloca e se movimenta, né? Bom, se a gente pegar, por exemplo, um cubo e desdobrar ele, um cubo de 3 dimensões, se desdobrar, ele vai ser algo assim. Repare que puxando esse lado para cima, esse também e esse para cá, você gera uma caixa, e aqui seria a tampa que faria oposição a essa daqui do outro lado. Então a gente teria essa cruz aqui. Um hipercubo, ele desdobrado, ele seria isso aqui na nossa dimensão. E repare que um cubo de 3 dimensões, quando ele se desdobrar é o nome que se dá quando você pega uma caixa dessa aqui e abre todas as faces, ou então quando você desenha uma figura, a gente usa isso em descritiva, né? A gente forma uma figura que depois, ao dobrar, ela gera um sólido, né? Bom, quando você pega uma figura em 3D e desdobra, esses desdobramentos estão em 2D. Da mesma forma, um hipercubo em 4D, quando se desdobra, ele fica em 3D, que é isso aqui. Então, uma figura dessa em 3 dimensões seria o desdobramento de um hipercubo no plano físico, ou no mundo de 3 dimensões. O Salvador Dalí, quando pintou seu quadro em 1954, Crucifixius, Corpus Hipercubus, ele fez o Cristo está crucificado em um hipercubo, e note que ele tem até essa parte aqui também para frente,
para lá para trás, para cá para frente, para o lado, para o outro. Ele só não está muito centralizado em relação ao cubo, né? Porque está mais para o lado de cá. Mas ele representa aqui, né, um hipercubo e o Jesus Cristo sendo crucificado nele, sobre ele, né? Interessante isso, né? A visão dele da possibilidade de entender numa dimensão acima esta realidade cristã e essa realidade de Cristo. Aqui uma representação do livro de Michio Kaku, que ele fala do hiperespaço, mostrando a projeção, aqui a figura de Einstein, né, que ele fez na ilustração aqui, e uma projeção, né, de um cubo, depois aqui o hipercubo, né, como já mostramos, e esse mesmo desdobramento mostrado aqui também, retirado do livro, né, de Michio Kaku. Aqui vocês podem ver até um movimento dinâmico do desdobramento do cubo, né, tudo em projeção da quarta dimensão para a terceira, né. Aqui mais alguns exemplos, né, de como a gente pode tentar enxergar esse Tesseract, né, nesse processo todo, assim, de ver ângulos de 90 graus. Isso aqui seria um ângulo de 90 graus, mas no hiperespaço, e a gente não consegue enxergar isso ou entender isso como um ângulo reto, porque aqui já está na sua projeção, né. No e aqui um Penteract. Aí a gente tem uma amostra de como às vezes as figuras projetadas no plano bidimensional se assemelha ao que seria na verdade uma projeção da quarta dimensão para a nossa terceira, né? Sendo que ela teria que estar em 3 dimensões, né? Mais uma ilustração aqui mostrando aqui dessa vez o número de pontos, o número de linhas, o número de superfícies e o número de sólidos dentro desta, e de hipersólidos aqui, né? Dentro desta progressão do ponto até o hipercubo, passando pela reta, pelo quadrado e pelo cubo, né? Então vocês vão vendo aqui que vai aumentando significativamente o número de elementos, e isso é pura matemática, mas a dificuldade só é da gente enxergar isso com a nossa possibilidade de visão espacial, né? Eu trago aqui uma representação arquitetônica desse hipercubo que foi feita em Paris em 1989, La Grande Arc, que é em La Défense, né, em Paris, né, projeto de Johann Otto von Spreckelsen, né, ao lado de um dossel no coração do arco, feito para diminuir, né, a gente vê esse dossel ao lado, feito para diminuir o fluxo de vento, porque o vento aumentava muito a velocidade aí, e dizem aqueles que percorrem esse espaço, esse lugar aí, que acontecem coisas incríveis aí nesse arco, não só sensações estranhas, emocionais das pessoas, né, como também ouvirem vozes ou sentirem algo diferente. Então é um pouco a gente já tentando criar um portal de conexão. Muita gente diz que isso aí é quase um portal de conexão para o plano astral, mas só que ninguém sai para o plano astral quando passa por aí, porque na verdade a física quântica explica isso, porque nós temos as nossas partículas todas presas ao nosso brana tridimensional. Então, que brana seria como se fosse uma superfície, né, dentro de um outro plano. Por exemplo, se você tem várias faces em um cubo, se você corta em com várias faces aquele cubo, cada face dessa é um brana. Então, se a gente entender uma quarta dimensão, um cubo seria um brana da quarta dimensão. Então, o brana de uma quarta dimensão seria 3 dimensões. Então, a gente está preso no nosso brana tridimensional, então a gente não consegue se transportar para outros pontos da quarta dimensão, porque nós estamos vivendo a experiência nesse plano, nessa existência. Agora, existem outros acontecendo em paralelo, outros mundos paralelos ao nosso, em que a gente tem lá também tridimensional, também físico, tão denso quanto o nosso, só que a gente não coexiste porque estão afastados por uma distância dentro da quarta dimensão. Difícil de entender isso, mas tentem esforçar um pouco a mente para poder perceber. Aqui nós temos uma viagem geométrica, né, de transgeometria ou de metageometria, que mostra aqui as figuras, além porque, por exemplo, o Tesseract tem a origem no quadrado, né? Porque a gente pensa que um quadrado se torna um cubo quando ele se eleva para uma terceira dimensão, e se eleva para o quadrado se eleva para um cubo quando
a gente inclui a terceira dimensão e se eleva para um tetraedro, para um tesseract, quando ele se eleva para a quarta dimensão, né? Um triângulo ele se transforma em um tetraedro quando ele se eleva para uma terceira dimensão e se transforma em um simplex quando ele vai para a quarta dimensão. Então, aqui nós temos uma figura que é um losango que vira um icosaedro aqui e que depois se transforma no ortoplex e assim sucessivamente, né? O pentágono vocês viram que vira o penteract, né? E assim vai. Então, os estudiosos que usam uma metageometria utilizam todos esses estudos aí, né? Trabalhando sempre com projeções, porque eles não conseguem enxergar, nem fazer ninguém enxergar a quarta dimensão. Então fica algo parecido, como que se já era difícil enxergar em 3 dimensões, a gente vê os filósofos gregos clássicos que diziam que só entra aqui quem for geômetra, e que trabalhavam, as pessoas falavam, discutiam geometria só falando, sem desenhar, sem nada, até para que exercitassem a capacidade espacial de enxergar essas coisas. Então imagine se fizéssemos isso com a quarta dimensão, uma hipergeometria, e aí a gente talvez desenvolvesse a terceira visão e conseguíssemos enxergar o plano astral. Mas um fato importante é que a gente tem aqui, ó, com 2 dimensões a gente tem o termo polígono, com 3 dimensões a gente tem o termo poliedro e com 4 dimensões a gente tem o termo politopo. Já existe isso, gente, viu? Uma geometria avançada. Então, politopo é uma terminologia, não é esotérica, é uma terminologia matemática geométrica, que é utilizado para quem trabalha com essa geometria avançada, né? Então, assim, tem essa passagem que eu gosto de trazer sempre quando eu falo sobre esse assunto, que é: o conceito de dimensões pode explicar as diferentes sintonias entre planos quando entendemos a analogia dos politopos. Quando isso acontece, fica fácil relacionar a quarta dimensão ao plano astral. Então a gente entende que a nossa conexão com o plano astral, ela não pode ser dificultada, nem pode criar um problema como aquele chamado famoso erro de Descartes, que dizia que existe um mundo espiritual e um mundo físico, uma separação entre eles. Não existe essa separação, porque este mundo emocional e o mundo mental são simplesmente dimensões a mais de um grande objeto, de uma grande totalidade geométrica que se divide em dimensões diferentes ou se limita a menos dimensões de acordo com a nossa percepção. Mas numa visão da totalidade, todas essas dimensões existem e nós somos seres multidimensionais, né? Isso está presente tanto na filosofia espírita quanto na filosofia teosófica, como na filosofia esotérica de um modo geral, né? Essa informação. Aqui trouxe até uma ilustração do Tesseract girando aqui para poder a gente fazer bem essa conexão aí, né? Claro que a representação do Tesseract é como se fosse um cubo, tentando representar uma forma corpórea, humana, orgânica e tal, mas entendam só que esse cubo está querendo mostrar que aí está sendo representada a tetradimensionalidade do mundo onde está o corpo astral, né? Aqui nós vemos também algumas ilustrações que já fizemos, né? Essa é uma ilustração que eu usei por muito tempo em várias palestras. Depois a gente foi modificando, né? Tentando aprimorar. Mas aqui a gente consegue ver os 2 planos físicos, o denso e o etérico. Aliás, desculpe, são 2 planos físicos, é um único plano físico, sendo que os subplanos densos e os subplanos etéricos aqui, subdivididos com esse plano aqui. Então aqui é o corpo físico denso e o corpo físico etérico. Aí a gente tem o corpo astral, o corpo mental inferior, mental superior ou causal. Por isso a gente tem aqui um único plano dividido em mental inferior e superior, com diferentes subplanos aqui, né? E a gente tem aqui o plano búdico ou intuicional, que tem o corpo búdico, o corpo átmico, né? Então seria essa daqui a concepção septenária, né, dos corpos sutis, que a gente vê representado aqui desse jeito. Nós colocamos na época apenas símbolos para representar os corpos sutis, mais sutis, porque justamente eles são ditos como não corpóreos. Então seria difícil a gente repetir, e se a gente fosse repetir a forma humanoide aqui, iria estar fugindo um pouco da realidade, né?
E aqui só uma representação para ajudar a gente a entender como se fossem oitavas das notas musicais, subindo aqui na escala e cada vez mais. Aqui em cima nós vemos, né, o plano monádico, o plano divino, aqui os 7 corpos e aqui os 7 planos. Então vocês veem como existem subdivisões aqui dos planos, a gente acaba tendo 7 corpos ou princípios, né, que vão até o 5º plano aqui, né, e depois mais 2 planos formando 7 planos. Então, no fim, o universo é até, nesse sentido, ele é septenário também, porque ele tem 7 planos e 7 corpos, né? Bom, prosseguindo aqui, nós vemos o livro O Plano Astral, né, que eu mostrei nesse instante para vocês, e nele Leadbeater diz o seguinte: refletindo um momento, veremos que a visão astral está mais próxima da verdadeira percepção do que a vista física. Assim, se olharmos através da visão astral as faces de um cubo, elas nos parecerão perfeitamente iguais como realmente o são, ao passo que no plano físico vemos a face mais afastada em perspectiva e, portanto, muito menor do que realmente o é, o que evidentemente não passa de uma ilusão do sentido visual. É esta característica da visão astral que concorreu para que este tipo de visão tenha sido chamada vista na 4ª dimensão, expressão realmente muito sugestiva. O que ele diz, em outras palavras, é que quando nós vemos em 3 dimensões, nós temos as distorções da perspectiva, vendo cada face com dimensões diferentes, a depender do ângulo que a gente enxerga. Mas com o olhar da 4ª dimensão, com a visão astral, com a vidência astral, a pessoa consegue ver em verdadeira grandeza, ou seja, as mesmas dimensões que são de cada lado de um cubo, por exemplo, aparecem para a pessoa. Então a pessoa tem condições de fazer uma análise muito mais precisa dos objetos, das pessoas, dos corpos, né, daquilo que se vê, né? Até mesmo das energias circulando por lá, né? As energias, né, das emoções, né? As cores das emoções ali, os elementais e os elementares, né? Então é interessante ver essa perspectiva dele, né? E entender que isso é uma visão muito desenvolvida por parte dele, que foi considerado um dos maiores clarividentes do século XX. Aliás, na verdade, ele foi considerado o maior clarividente do século XX, né? Apesar de ter nascido no século XIX. Mas uma boa parte das obras dele foram publicadas no século XX. Aqui, só para a gente ter uma ideia de que Leadbeater sempre diz a gente, nos livros dele, que a percepção clarividente é uma percepção natural, é uma percepção somente que tem um olho a mais, né? Porque se a gente percebe com os 2 olhos, né, a gente consegue enxergar em 3 dimensões. Se a gente acrescenta mais um olho, a 3ª visão, a gente consegue ver em 4 dimensões, porque inclusive está utilizando esse 3º olho, está conectando a gente com a 4ª dimensão. É um chakra, né, que é um chakra frontal que conecta o etérico, o chakra frontal etérico, com o chakra frontal astral, e isso permite essa conexão de visão, né, no mundo do mundo tetradimensional. Então é algo que ele diz que é natural, que é desenvolvido através de energias que são desenvolvidas, né, através de algumas meditações, de alguns procedimentos que ele não revela, porque ele disse que até ele mesmo, quando passou por esses procedimentos, foi sobre uma supervisão do mestre Kuthumi, uma supervisão muito direta, e nós não vamos ter esta supervisão, e pode ser que não seja um despertar muito saudável, muito positivo. Então, a visão dele astral é muito completa, muito ampla. Aqui nós estamos vendo, né, de novo os planos que eu mostrei, dessa vez não dividindo em subplanos, mas a gente percebe aqui como eles são representados aqui nessa ilustração, né? E aqui a observação que todos os veículos sutis estão representados em forma reduzida com apenas 3 dimensões nesta ilustração. Uma coisa curiosa que ele fala muito nos livros é que os corpos, as pessoas que têm uma visão, né, ou que o olho da gente num plano superior sempre vê os planos inferiores, né? Mas os planos inferiores não veem os superiores. Então, uma pessoa no plano físico, com o olho físico tridimensional, não consegue enxergar o corpo astral tetradimensional. O corpo astral não consegue enxergar o corpo mental, mas quem enxerga com o olho mental, com uma visão, uma vidência mental, consegue ver
o mental, o astral e o físico. Então é algo nesse sentido que é importante que a gente saiba. Aqui eu trouxe várias ilustrações que nós fomos usando ao longo do tempo, né, para representar os vários corpos, sempre identificando aqui, ó, este é o corpo astral, aqui o corpo astral, aqui de novo o corpo astral, e nesse desenho que nós fizemos também é o corpo astral, e aqui nós vemos o corpo astral também, que ele é composto de uma contraparte que se repete a forma do físico, né, visível, porque a atração magnética do corpo físico é muito intensa, fazendo com que exista uma quantidade de matéria muito maior concentrada nessa parte aqui, que é chamada contraparte. No ovoide astral, onde circulam as cores das emoções, todas as emoções que nós vivenciamos são expressas aqui através de cores, e se vocês forem ver no corpo mental, essas cores aparecem também com análogas aqui, sendo que mais brilhantes, segundo Leadbeater, essas cores no astral são mais brilhantes, por isso que nós resolvemos colocar elas mais transparentes assim, numa coloração mais amarelada, que é a tendência da coloração do pensamento, do mental. O astral no seu repouso tem uma coloração mais prateada, então, e o etérico tem uma coloração azulada ou violácea, dependendo do nível de evolução, e a gente acabou optando por trazer essa cor mais violetada aqui, né? Então, essa representação é do corpo astral, né, que é a quarta dimensão, como nós mostramos, e aqui mostrando justamente as diferenças de planos, né? Então cada degrau desse aqui é como se fosse um plano diferente. Então a gente tem aqui o plano físico, denso e etérico, aqui o plano astral um pouquinho mais elevado aqui nesse dente, o plano mental aqui eu acabei não colocando nem o corpo mais humanoide, né, do lado, porque em alguns casos existe sim uma contraparte também no mental, mas ela é ainda mais sutil, né? Porque existe ainda um magnetismo do astral para o mental, uma magnetização das partículas, mas aqui a gente acabou optando por não apresentar. E como a gente estava usando símbolos, né, figuras simbólicas para representar os outros corpos, eles acabaram ficando com essa representação aqui no desenho. Eu quero dizer a vocês, gente, que isso aí nós usamos um software, né, de arquitetura, que é o SketchUp, para fazer essas ilustrações. Então, por isso que a gente consegue vários ângulos e utilizar em vários trabalhos que a gente faz essas ilustrações, escolhendo até a forma melhor, porque vocês veem que aqui tem já uma bolinha maior ou menor para representar os corpos átmico e búdico, né? Aqui a gente acabou preferindo representar ovoides também. Então, dependendo do momento em que a gente foi tentando buscar formas mais corretas ou mais precisas de expressar os corpos, a gente foi modificando. Claro que é difícil chegar a uma precisão, mas como sempre é importante que a gente faça a ressalva de que tudo isso é apenas uma representação, sempre vai ter limitações, né? E aí eu acabei trazendo também aqui para vocês a última forma que nós estamos agora adotando nos modelos, né? Talvez seja até mais recente mesmo, porque isso aqui eu fiz para esse slide, essa ilustração aqui, que ainda não está muito perfeita, né? Mas dando a entender de que são corpos já bem transcendentes, que a gente nem sabe como poderia ser a sua imagem ou uma possível representação para a gente, né? Então aqui os corpos físicos, né? O denso e o etérico, aqui o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal, que é o mental superior. Aqui eu já botei, no caso, a contraparte nesses dois, somente para que a gente entenda que isso aqui realmente é um corpo contínuo aqui, né, associado ao nosso corpo. Essas ilustrações poderíamos dizer que estão coexistentes na mesma posição. Nós fizemos esse deslocamento para trás só para poder vocês visualizarem melhor, porque se botássemos tudo aqui acumulado não iriam conseguir enxergar. E de qualquer forma também, cada corpo desse ele vai aumentando um pouquinho de tamanho, não a contraparte, mas o ovoide que circula ele, sempre vai aumentando um pouquinho mais, principalmente a partir do mental, né? Do mental inferior. Bom, o Leadbeater, ainda no livro Plano Astral, ele disse que existe uma coisa que acontece com a gente, que é comum nos clarividentes, que é inverter a percepção do que eles veem, né? Então ele mostra aqui esse exemplo, ele até cita esse número
o 139, que poderia ser visto assim, ó, 931, ou invertido desse jeito. E isso porque a gente passa por uma situação dessa daqui, é como se fosse, né, uma dobra espacial, em que a gente vai ter um plano, né, digamos assim, de antimatéria, ou de uma matéria com uma carga invertida em relação, né, à anterior, até porque a gente precisa de uma certa polaridade que conecte o astral com o físico. Então esta polaridade é obtida justamente com essa diferença de carga, essa inversão de carga. E através dos conteúdos presentes no trabalho de Paul Dirac, né, o mar de Dirac, a gente consegue até entender melhor isso, porque Dirac ele questionava, né, essa equação de Einstein, que é igual a mc ao quadrado, porque ele disse que essa equação foi deduzida de uma raiz quadrada, então existe uma solução positiva e uma solução negativa. Aí ele se perguntava, isso lá nos idos de 1928 ou 1930, ele se perguntava por que tem essa carga negativa e onde essa carga negativa estaria. Ele começou então a criar a hipótese de que existia um mundo exatamente como o nosso, só de partículas todas negativas, contrárias, né? E aí ele já estava antevendo a antimatéria, né? E só 2 anos depois, só em 1932, que o Carl Anderson, um físico americano, descobriu o positron e descobriu que existia um mundo de antipartículas, mas até então ele achava que existia, mas não tinha como provar isso. Aqui a gente vê, por exemplo, quando um elétron pula de uma camada energética menor para uma camada energética maior, ele precisa receber fóton, e emite fóton quando esse elétron pula de uma camada mais energética para uma menos energética. Emite fóton, e é justamente a emissão de luz que nós vemos em tudo à nossa volta. Toda a luz é exatamente uma transição de um elétron de uma camada externa para interna, emitindo fóton, e essa emissão de fóton faz com que a luz aconteça. A pergunta que o Paul Dirac fazia é que se eu emitir fóton em um elétron que esteja na camada mais baixa, de mais baixa energia, a camada mais próxima do núcleo, para onde vai esse elétron? Segundo os pesquisadores, esse elétron desaparece, né? Mas não desaparece para a gente, né, na nossa visão esotérica, ele não desaparece totalmente, porque ele simplesmente sai do plano físico, vai para o mundo astral. Ele não deixa de ser um elétron, ele não diminui de tamanho, ele não perde a sua carga, ele simplesmente só fica com a carga invertida e vai para o outro lado da reta numerada, como se se tornasse negativo, né? Então, ele, ao se tornar negativo, ele vira antimatéria e vai para um mundo do astral, né? Aqui a representação, né, da reta numerada, do zero para cima, do zero para baixo. Então ele fala sempre do mar de Dirac. Eu fiz aqui uma representação como se fosse esse mar de Dirac. E aí toda vez que um elétron desaparece do mundo físico, ele pula para o mundo astral, e automaticamente, quando isso acontece, algum elétron do astral pula para o físico. E aí você se pergunta, então onde estão essas partículas? Onde é que essas partículas estão que a gente não vê? Claro que a gente não vê, porque a gente não tem a capacidade de enxergar o mundo quântico, né? Mas as energias que circulam em torno de nós, no universo, gerando a nossa aura, gerando uma condição de energia em volta de nós, que faz a gente ficar, digamos assim, mais triste, mais deprimido, mais alegre, mais sorridente, ou quando a gente de repente começa a ficar com um outro astral e não sabe porquê. Às vezes é uma energia que vem do astral para a gente, e não é à toa que o termo astral acabou vingando, porque tem tudo a ver. Então o mundo astral é o mundo das emoções. Então todas as variações de emoções são variações de partículas que estão migrando, saindo daqui e vindo para aqui, fazendo essa dobradinha, essa troca o tempo inteiro com o astral, né? E aqui está a representação disso, né? Através dessas setas, eu estou indo e voltando com elas para vocês perceberem que através da intermediação do corpo etérico, esta transição de matéria, de energia e de partículas está o tempo inteiro acontecendo. E aqui nós temos uma representação de um buraco negro que
ou um buraco de minhoca, que faz com que a gente conecte também com o mundo astral, similar àquele que eu mostrei nesse instante da dobra espacial. Então, essa conexão dos átomos, né, das partículas, de uma camada para outra, porque quando se fala em salto quântico, de uma camada de elétron para outra, não existe uma trajetória contínua vindo daqui até aqui, existe um salto, né? E muitas vezes as pessoas não sabem explicar que salto é esse. E existem cientistas que já acreditam que existe um buraco de minhoca ligando esses níveis de camadas e também ligando o plano astral e o físico e o mar de Dirac ao mundo, né, da matéria normal, convencional. Aqui está justamente uma ilustração que eu tento mostrar através daqueles softwares que eu disse de arquitetura, mostrar esse buraco de minhoca aí, a dobra espacial aqui, né, porque aqui é o mesmo plano, é o plano físico, só que aí vai, através dele se dá o percurso do físico para o astral. E aí a gente tem aqui esse buraco de minhoca que se conecta a um outro buraco de minhoca no astral, chegando lá, alcançando, ou melhor, desculpe, isso aconteceria aqui, né? Porque aqui a gente está no mesmo plano físico. Bom, aqui nós estamos vendo até aquela dobra espacial, porque se trata do mesmo plano físico, é como se isso aqui estivesse representando o nosso plano, e aí, como está no nível etérico, ele está com esse buraco de minhoca etérico transitando de uma camada para outra, de uma camada menos energética para outra. É como se fosse passando de um subplano etérico para outro subplano etérico mais sutil, mais elevado. E aí a gente tem também aqui a representação das trocas de elétrons do plano físico para o astral. Dessa metade para cá é como se fosse o plano físico, da metade para cá o astral, e aí um elétron, quando sai daqui, vai para o outro plano e encontra a contraparte desse átomo no astral, e aí é que se dá essa transição que eu disse nesse instante, que está aqui representado em gráfico e aqui representado em uma ilustração mostrando essa transição dos elétrons, certo? Bom, aqui já mostrando isso numa visão maior, né, de como isso se dá, né, como eu mostrei nesse instante, né, com a reta numerada, -1, -2, +1, +2, e um modelo de entendimento do universo. E em Leadbeater, né, no livro Gnose Cristã, ele diz o seguinte: há razões para crer que os elétrons da ciência são o que chamamos de átomos astrais. Então, talvez ele esteja chamando os elétrons de átomos astrais justamente por conta dessa oscilação o tempo inteiro que existia do elétron do plano astral para aumentar para o físico, do físico para o astral. Então ele ficava fazendo essa conexão entre o mundo físico e o astral, e aí pode ser que tenha sido por isso que ele trouxe essa afirmação para nós. Aqui mais algumas ilustrações mostrando que existe um entrelaçamento quântico tanto no nível do plano físico como no astral, e aí você vai vendo, né, as interações entre as partículas acontecendo, né? E aqui uma ilustração também usando aquele software que eu falei para vocês, o SketchUp, do mar de Dirac. Certo? Bom, quando mudamos de plano, nós não subimos ou descemos, simplesmente mudamos de corpo, né? Não é que nós passemos de um corpo para outro, nós passamos a nossa consciência, a nossa capacidade de concentrar de um corpo para outro. Mas nós estamos com todos os corpos aqui coexistindo ao mesmo tempo, atuando. Quando a gente pensa, a gente está usando o mental, quando a gente se emociona, está usando o plano astral. Claro que assim, fazendo um reducionismo muito grande, porque são muito mais coisas além de só se emocionar e pensar que esses corpos proporcionam a gente. Mas para a gente entender que essas coisas estão acontecendo nessas outras dimensões e nós apenas estamos muito concentrados no nosso mundo físico, nos identificando com o mundo físico, com o nosso corpo físico, mas no momento em que a gente for avançando na escala evolutiva, nós vamos conseguindo ter uma capacidade de sintonizar com os outros corpos mais sutis, né? Então passamos a usar o veículo da consciência correspondente ao plano que mais vivenciamos, né? É o que está aqui mostrado. Então, inclusive também os globos terrestres em vários níveis e várias sutilezas em vários planos dimensionais, planos de existência, né? Bom, aqui de novo mais umas ilustrações. Essas aqui eu tentei modernizar mais, colocando uma figura mais jovial, né? Porque eu sempre colocava essa figura fortuna aqui, muita gente acabava não conseguindo se identificar.
neste modelo eu acabei colocando, porque eu vi numa palestra de um confrade, de uma pessoa da teosofia, falava que ele preferia colocar essas bolinhas em todos os desenhos, em todos os corpos, para mostrar que a mônada é que está em tudo, e é um ser só, e que é essa mônada, né? E não só conectando os corpos, como conectando todos os seres, porque a mônada é um único ser que conecta todos nós. E nessa daqui eu já não coloquei, e aqui nessa ilustração também de novo mostrando os planos, os dois corpos no plano físico, né? O único corpo no astral, os dois corpos mentais aqui, o búdico e assim sucessivamente. E aqui de novo a ilustração do corpo astral, que é a quarta dimensão. Aqui também retirado de alguns livros de teosofia, a gente tem mostrando uma ilustração, né, de como a gente está concentrando a nossa consciência em cada corpo sutil a depender da situação, né? Aqui na vida física normal, imediatamente após a morte é o astral onde se concentra a nossa percepção, a nossa consciência. Na vida celestial, no mundo mental, porque o plano mental é também o plano celestial, tem 7 subplanos, por isso que se considera o 7º céu, aquela subdivisão de Dante Alighieri e tal. Isso está bem assim entendido, está bem compreendido quando a gente estuda o livro Plano Mental, mas é interessante a gente perceber como essas informações permeiam várias religiões e vários autores esotéricos desenvolvem isso de uma maneira simbólica interessante. Em Samadhi, no plano causal, né, a gente está aqui, né, nesse nível aqui. Em Samadhi, no plano búdico, porque existe o Samadhi do causal e do búdico, estaria no búdico aqui, e o Samadhi do plano átmico estaria aqui, que é a libertação, a capacidade de ter a consciência liberta dos corpos mais densos, dos 3 corpos mais densos, né? Bom, aqui nós temos uma fala que diz o seguinte, deixa eu tirar essa movimentação aqui que pode atrapalhar a nossa visibilidade. A matéria astral é tetradimensional apenas nos subplanos mais sutis do plano astral, pois a matéria física atrai as partículas dos subplanos mais densos, dando aos corpos por elas formados um aspecto tridimensional, apesar de se tratar apenas da ponta de um iceberg astral de 4 dimensões. A contraparte da matéria astral é o campo morfogenético, que organiza e agrega a matéria etérica e a matéria densa do plano físico, que forma o nosso corpo visível. Então é preciso que a gente entenda que nosso corpo astral não é o limite, né, das emoções. As emoções circulam além do corpo astral. O corpo astral é só onde contém essas emoções ali para que possa direcionar para o nosso corpo físico. Daí a existência das contrapartes. Nós somos muito mais que isso. No plano mental, por exemplo, nós somos não locais. Somos pessoas que estamos em toda parte ao mesmo tempo. Por isso que uma pessoa que consegue desenvolver suas habilidades psíquicas, desbloquear os chakras que conectam com o mental, por exemplo, ela não só consegue ver coisas em outros lugares e outras partes, pensar o que os outros estão pensando e até entrar em contato com os registros acásticos ou o que Jung chamava de inconsciente coletivo, porque nós não estamos limitados, presos ao nosso corpo, né? Então o corpo ele existe naquela dimensionalidade ao qual ele está preso, porque precisamos dessa estrutura psíquica para atuarmos no mundo físico. Daí a necessidade dessa energia toda, desses 3 corpos mais densos, para que com todo esse esforço de energia do universal, da energia cósmica, energia divina, a gente possa se manifestar no físico e ter as experiências que a gente precisa ter aqui na Terra, certo? Aqui uma representação dessas dimensões que a gente mostra aqui, né? A 3ª dimensão, 4ª dimensão, 5ª dimensão, 6ª dimensão, 7ª dimensão, e os planos correspondentes aqui, né? Físico, astral, mental, búdico, nirvânico, aí o paranirvânico e o mahaparanirvânico seriam planos transcendentes a essas 7 dimensões. Então, poderíamos dizer que não existem só 7 dimensões, mas a partir da 7ª dimensão, sabe Deus o que poderia ser e como poderia ser poderíamos dizer que seriam transdimensões, ou algo que é tão transcendente, tão amplo e tão holístico que dificilmente poderíamos
não compreender, porque nenhuma dessas a gente compreende, mas nomear, vamos dizer assim, né? E transcendendo até a divisão setenária aqui dos planos das dimensões que a gente está fazendo aqui. Mostrando aqui também que os animais, as plantas e as pedras estão presentes aqui, né, nessa subdivisão de reino, né? Mineral, vegetal, animal, humano, espiritual, e aqui o reino elemental também, certo? Aí eu coloquei esse retângulo na parte da quarta dimensão, só para destacar que nós estamos falando da quarta dimensão e o plano astral. Esse quadro a gente utiliza muito em palestras. Se vocês estiverem interessados, podem observar aí nos nossos outros vídeos do canal. Tem um playlist só de palestras teosóficas, e aí vocês podem fazer maratonar essas palestras, porque eu falo muito desse quadro, porque é um quadro muito ilustrativo, muito didático, para mostrar a gente um pouco de como funciona essa questão, né, esses planos na visão teosófica. Tá? Aqui eu trouxe também umas ilustrações, né, que tentam fazer uma representação geométrica, e aí eu fiz uns paralelos, né, entre o nosso modelo de desenho, né, dos corpos sutis e essas formas. Aqui dizendo que nós estamos nas 3 dimensões, né, e o corpo físico e etérico, físico denso, físico etérico. E aqui nós temos, né, o cubo para representar isso, que é em 3 dimensões. Muita gente não entende como é que o corpo etérico e o físico denso estão no mesmo plano, e nós não vemos o corpo etérico. Por que não vemos? Justamente porque um está num plano, outro está em outro. É como se nós tivéssemos um plano aqui e outro plano aqui, né? Então, a pessoa que está nesse plano só enxerga o que está nesse plano, a que está nesse. Então, nosso olho físico está aqui. Quando a gente desenvolver o nosso olho etérico, vamos botar assim porque o etérico é mais sutil, né? Então, quando a gente desenvolver o nosso olho etérico, nós vamos conseguir ver o mundo etérico, que ainda não é o astral, é um intermediário entre o físico e entre o físico e o astral. Então, a visão etérica permite que a pessoa enxergue os subplanos etéricos, né? E o corpo etérico nesse caso. Então, por isso que assim os dois estão nas 3 dimensões, né? Mas um está num plano, outro está em outro, que estão muito próximos, muito próximos. Por isso que ele é duplo etérico, que é uma duplicidade. Ele reproduz exatamente o corpo, com todas as suas partículas, com todas as suas moléculas, com todas as suas células e órgãos, né? Bom, aí na ilustração nós temos aqui também uma tentativa de fazer referência ao que seria um tesseract, né? Na ilustração representando o astral, uma representação do penteract, que seria o tesseract na 5ª dimensão, em 5 dimensões, né? E aí corresponderia o plano mental, e portanto teria o mental inferior e o superior, com essa representação aqui de um corpo da 5ª dimensão. E aí um hexaract, que existe sim nas representações dos estudiosos de metageometria, de hipergeometria. Então aqui a gente tem um politopo, né, a projeção de um politopo em 2 dimensões ou em 3 dimensões, se isso tiver em 3 dimensões, de um corpo na 6ª dimensão, que é a dimensão do búdico, né? E o 7º nem nos arvoramos a colocar, e nem que fosse possível, né? Que é possível sim representar um objeto da 7ª dimensão em projeção na 3ª dimensão, mas nós preferimos não colocar, porque a gente já sabe que o corpo, que o princípio átmico já não é mais corpóreo mesmo, né? Pode ser o búdico ainda pode ter corpo, mas não ter forma, assim como também o causal, mas o átmico ele já não é nem corpo, por isso que muitos preferem considerar 7 princípios e não 7 corpos. E aí não quisemos, né, fazer nenhuma alusão poderíamos colocar até a geometria para dizer que seria a geometria de um objeto existente nesse plano átmico, mas não que nós seríamos um objeto, ou nós estaríamos nos movimentando ou atuando com essa geometria ou com alguma corporificação. Aqui mais algumas ilustrações, né, tentando fazer assim uma viagem sobre aquelas ilustrações que a gente encontra de desdobramento, né, de quando a pessoa sai do corpo, enxerga o próprio corpo, né, e aí assim é o astral flutuando, né, a gente estando na 4ª dimensão.
E é incrível porque muitas vezes as pessoas dizem que quando elas flutuam acima do corpo, elas enxergam um órgão deficiente. Às vezes até esse desdobramento ajuda até a pessoa a perceber um problema de saúde, até as pessoas conseguem ver o que acontece no outro quarto, ou mesmo sem se deslocar, sem aquele corpo ir para o outro quarto, porque ele tem uma visão tetradimensional, é como aquela visão que mostramos, né, do Dr. Quantum, que ele vê de cima para baixo, vê de uma dimensão acima para a nossa dimensão abaixo, né? Então é importante que a gente perceba isso. O livro, aqui é um livro, né, que fala da ciência do filme Interestelar, escrito por Kip Thorne, que é um físico que foi muito amigo de Stephen Hawking, e ele é talvez um dos maiores especialistas em buracos de minhoca. Então o filme Interestelar, que é de 2014, eu aconselho vocês a assistirem, porque é um filme muito interessante, que faz a gente viajar muito, entender algumas coisas, né, ou não entender algumas coisas, e buscar esse livro aqui, que já saiu até em português, mas eu, como não esperei, acabei comprando na época ele em inglês, e até hoje o meu é em inglês, eu não tenho a versão em português. Agora, este livro mostra justamente essa ideia de brana, de tridimensionalidade, de tetradimensionalidade, e fala a respeito da possibilidade da gente viajar através de buracos de minhoca, atravessando de um plano para outro, né? E quando ele mostra numa das ilustrações isso, né, um círculo, uma esfera em 3D atravessando um plano, o que vai aparecer é um círculo, né? A representação é um círculo, assim como está aqui nessa ilustração. Nessa posição você vai ver só uma bolinha, nessa posição ele atravessando você vai ver um círculo, uma circunferência, aí quando ele vai saindo de novo volta a ser esse círculo. Então na visão de quem está nesse plano, né, no Brana de 2D aqui, é esse círculo crescer e depois diminuir de novo, que seria a passagem dessa esfera nesse plano aqui, né? No mundo tridimensional seria como se fosse uma bola, uma esfera que cresce e depois diminui de novo até desaparecer. Então isso seria como se fosse a projeção ou o corte de uma esfera tetradimensional atravessando o nosso mundo tridimensional. Veja que maluquice isso, mas é algo que talvez ajude um pouquinho a gente a compreender algo que é incompreensível, mas pelo menos ajuda a vislumbrar um pouquinho a luz no fim do túnel de uma possibilidade de entender, né? Então, por isso que quando a gente fala em buraco negro na verdade não é uma bola, não é um círculo, não é uma circunferência, é uma esfera que atrai em todas as direções. Ele não é um buraco num papel que tem um círculo e atrai tudo. Ele é uma bola que atrai de todas as direções, e nesse ponto a luz é toda atraída e absorvida, então por isso ele fica preto. Então, gente, é importante que a gente entenda isso. Aqui nessas ilustrações mostra também o hipercubo, né, o Tesseract, né, e uma tentativa de representar isso numa ilustração do filme, no momento em que o pai interage com a filha na biblioteca. Ele fez a biblioteca circular assim, como se fosse ela estivesse deslocando em várias direções, e ele está lá num certo ponto do filme em que ele tenta se comunicar com a filha. Ele está na 4ª dimensão e ela na 3ª, e ele tenta mexer nos livros, faz algumas coisas que tenta se comunicar com ela. E aqui a gente vê também uma tentativa de como eles estavam ilustrando, né, tentando ilustrar essa conexão do pai com a filha no filme, né, Interestelar. Aqui mais uma ilustração de como eles... o que eles chamam de book é justamente essa distância que existe entre um plano e outro, entre um Brana e outro, né, num universo tetradimensional e um tridimensional. Bom, aqui nós temos uma fala de Ouspensky no livro Um Novo Modelo do Universo, escrito em 1930, que ele diz o seguinte: o plano astral dos ocultistas que permeia o nosso espaço é uma tentativa para encontrar um lugar para os fenômenos que não se encaixam no nosso espaço. Ele é, por conseguinte, até certo ponto, essa continuação do nosso mundo para dentro, do qual sentimos necessidade de ir. O plano astral, de um ponto de vista comum, pode ser definido como o mundo subjetivo projetado para fora de nós,
mas também considerado como um mundo objetivo. Se alguém conseguir realmente estabelecer a existência objetiva de ao menos uma parte do que é chamado astral, encontrará o mundo da quarta dimensão. Isso é interessante porque a gente se depara muitas vezes com essa grande situação, né? Digamos assim, polêmica e, digamos assim, paradoxal, de como é que a gente tem um mundo subjetivo, mas que ele tem uma objetividade, né? E onde está? E se existe essa objetividade, está onde? Aí muita gente tenta procurar a explicação do pensamento, da memória ou das emoções no cérebro. Não vai encontrar, porque o cérebro é tridimensional e esta objetividade não está no cérebro. Na verdade, está ali num correspondente do corpo inteiro. Não é à toa que quando a gente tem um baque emocional muito forte, sofre no estômago, porque o chakra umbilical é o que é afetado, e é justamente considerando que a gente tem emoções no nosso corpo astral, o nosso chakra das emoções, o nosso chakra umbilical, que é o das emoções, é o que é afetado, primeiro no astral e depois atua no etérico até chegar no físico, no nosso estômago. Então, entender isso que está sendo dito por Ouspensky, que é entender que toda subjetividade tem uma objetividade, só que em planos mais sutis. E no caso aqui que a gente está falando do corpo astral e da quarta dimensão, a gente está se referindo justamente a essa possibilidade de objetivar as emoções exatamente neste nível de existência, né? De dimensão, né? Que é a quarta dimensão. Aqui mais uma vez as ilustrações que a gente usa para poder usar como modelo, né, de entendimento, né? Eu concluo com essa ilustração porque eu quero deixar bem claro que nós estamos trabalhando com este corpo aqui, né? Que é o corpo astral, que é ele que tem as quatro dimensões, é ele que atua neste mundo de quatro dimensões, certo? Bom, aqui uma bibliografia, né, do que a gente falou, né, do que a gente utilizou para esse trabalho, né? Então vocês vão ver aqui os livros de Leadbeater, né, a quarta dimensão, Plano Astral, o livro de Ouspensky, Tertium Organum, que é como se fosse um terceiro livro depois do Organon de Aristóteles e do Novum Organum de Francis Bacon. Ele teve a ousadia de escrever um Tertium Organum, que é um cânone da lógica, que já utiliza aí nesse caso a visão da física contemporânea relativística e quântica para poder fazer uma revolução no mundo da lógica, né? Também em um novo modelo de universo, Ouspensky está aqui presente, o livro A Quarta Dimensão de Hinton, o livro Planolândia de Abbott, Edwin Abbott, A Quarta Dimensão de John Rawls, que eu mostrei a vocês, o livro The Spiritual Universe de Fred Alan Wolf, que fala do mar de Dirac com mais profundidade, né? É o universo espiritual. Ele fala muito de como esse universo espiritual que ele está falando aí corresponderia ao mar de Dirac, e é o plano astral que nós estamos falando aqui. O livro Muito Além da Velocidade da Luz, de Mark Seifer, é muito interessante também. Fronteiras do Universo, de Paul Halper. Os Mistérios dos Números, que foi de onde eu tirei muitas ilustrações em 3D aí, né? De Marcus Saltoy, né? E por último, A Ciência de Interestelar, de Kip Thorne. Então, pessoal, este era o tema que nós queríamos abordar nessa palestra. Acabamos passando um pouquinho de 1 hora, mas esta foi uma palestra que nós fizemos em 2016 e queríamos deixar aqui registrado no canal um assunto que eu gosto muito, e foi que ao estudar esse tema me abriu muito a cabeça para várias palestras que eu fiz depois, mas eu achei interessante trazer à tona para vocês, porque também poderia ajudar na compreensão de muitas coisas que nós temos falado aí no nosso canal, tá? Então verifiquem nas nossas playlists de vários assuntos, e aqueles assuntos que interessarem mais vocês, deem uma navegada por eles, porque tem muita coisa interessante aí, tá? E se estão gostando desse nosso canal aí, se inscrevam, né? Convidem outras pessoas que vocês acham que poderiam gostar desse canal. Deem um like nesse vídeo, apertem o sininho para receberem notificações sempre que a gente tiver novas mensagens, novas palestras como essa e outros vídeos menores também, tá certo? Então, nos vemos no próximo vídeo, tá? Um grande abraço.